talvez não precisasse nem das minhas transparências para poder fazer a minha palestra aqui, poderia fazer só em cima da brilhante palestra de Dalmo. Quando ele fala sobre a questão da ética, da bioética, do eticista Dalmo, o projeto Genoma americano, ele teve uma previsão de governo, e depois as indústrias também, elas compartilharam disso, 10% é para estudos de percepção pública e bioética. E quando você lê essa lógica de financiamento, é o quê? Eu financio eticistas que fazem algumas reflexões éticas, e isso ajuda as indústrias a trabalhar a percepção pública da sociedade sobre a sua tecnologia. E 10% de qualquer programa de biotecnologia ou de tecnologia de ponta nos Estados Unidos é dinheiro que bioeticista, eticista ou pessoal da área de filosofia nunca viu naquele país. São muitos dólares mesmo. Bom, eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição que sempre trabalhou com pesquisa, com vacinas, com diagnóstico, e nós, o primeiro laboratório de engenharia genética no Brasil foi nessa instituição. E essa coisa histórica é muito bom, porque foi no final da meados da década de 80, esse laboratório de engenharia genética para fazer pesquisas com reativos para diagnósticos e algumas vacinas, né? E quando saiu no Jornal do Brasil, um grande jornal de circulação, na época no Rio de Janeiro, que a Fundação Oswaldo Cruz estava montando o primeiro laboratório de engenharia genética no Brasil. Quando foi na segunda-feira, o CREA do Rio de Janeiro ligou para o presidente da fundação, querendo saber que engenharia era essa que a fundação estava fazendo, porque não estava registrado no CREA. Bom, passou o tempo e agora, decorrido esse tempo todo, os próprios criadores do termo ficaram arrependidos, porque passaram a ideia de engenharia, de uma coisa muito precisa, para uma tecnologia que não tem precisão, que é no aleatório, mas veio naquela lógica de percepção de passar para a sociedade o que? Não, agora nós dominamos o processo da vida, podemos recriar, montar, transferir gene e que está tudo sob controle. E que, na verdade, nós não tínhamos e não temos controle. Eu vou passando agora as minhas transparências. Passa a próxima, por favor, a próxima. A luz atrapalha um pouco, mas a questão de definição é importante. O professor Dalmo colocou aqui, porque quando se fala em biossegurança, estudos para controlar efeitos adversos de pesquisas biológicas. Normalmente, a maioria dos discursos envolvendo a questão de biossegurança começa falando de biossegurança, mas rapidamente o discurso é manipulado para falar das benesses da biotecnologia. A biotecnologia pode ser importante, mas ela precisa ser segura, ser ética. Mas esse discurso, ele às vezes é muito contagiante. Ah, não, a engenharia genética pode isso, pode aquilo, pode muita coisa. Mas a grande pergunta e a grande dificuldade das empresas de biotecnologia é que essa tecnologia seja sustentável, que não agrida ao meio ambiente, que não tenha efeitos adversos. Mas aí eu começo a mexer numa área que é muito complicada para essas empresas, porque é fazer a avaliação desses riscos. E a avaliação desses riscos, eu aumento o custo. Então, eu vou abordar a questão meramente de biossegurança. Mas não é importante que tenha uma vacina transgênica, uma soja transgênica, um milho transgênico? É importante, não tem a menor dúvida. Mas qual é a segurança? Quais foram os testes que foram feitos? A próxima, por favor. E aí eu preciso fazer uma diferença quando também se joga tudo no meio que na vala comum. O melhoramento clássico, a natureza, eu faço na natureza.
Eu cruzo um animal com outro, transfiro genes, e nesse ponto aqui, eu faço isso na natureza. A próxima, por favor. Então, eu tenho esse milho, esse tomate, eles foram sendo aprendidos com a sociedade. Inclusive, nesse ponto aqui, nós temos uma palestra após a minha aqui, que vai falar sobre a biodiversidade, sobre os conhecimentos dos indígenas no melhoramento de plantas, de animais, sobre o conhecimento tradicional associado a esses indígenas, que às vezes é apropriado pela indústria da biotecnologia e não é valorado. Mas isso aqui foi conhecimento tradicional associado. Eu fui. Gerações e mais gerações foram melhorando. A engenharia genética já faz diferente. A próxima. Na engenharia genética, eu tenho um determinado gene, que está no milho, que eu tiro do milho, insiro num boi, e o boi produz uma proteína do milho. E vejam, eu não estou falando de cruzamento, eu estou falando de transferência. E a engenharia genética opera nisso aqui, e é um salto para a indústria, por quê? Eu posso, lógico, até para ficar bem claro, mas eu até brinco isso com meus alunos lá da medicina, da biologia, da veterinária, eu não cruzo milho com boi. Mas eu transfiro características do milho para o boi. E esse boi produz uma proteína do milho. Isso, do ponto de vista mercadológico, é fascinante. A próxima. A próxima. Só que essa tecnologia que eu transfiro esse gene, ela é passível de proteção. Lá vem o direito com proteção patentária sobre a tecnologia. A lei brasileira, e eu vou sempre aqui citar a legislação, professor, porque a legislação é a ciência dando um suporte e a legislação adequando para funcionar. A lei de patente brasileira, a lei de propriedade industrial, foi alterada em 1996 para poder patentear a engenharia genética, basicamente, e mudar a lei de patente de fármaco. Então, eu posso patentear um micro-organismo transgênico. Por que eu posso? Porque se eu sei essas sequências que eu coloco dentro do genoma, aonde está o cadeado é aonde eu falei para o INPI que foi invenção. E os colegas aqui são da área do direito sabem que para patentear eu preciso de novidade, inventividade e aplicação comercial. E aqui eu tenho tudo. Eu tenho inventividade que foi feito no laboratório. Tem novidade porque boi não tem gene de milho. E tem aplicação comercial porque eu deposito no INPI e alguém pode ir lá e comprar a minha patente e replicar aquilo ali. Então, a engenharia genética é facilmente passível de proteção. A próxima, por favor. E está aí. O de cima. E vejam, novamente, os interesses comerciais. São dois salmões, o de cima é transgênico, o de baixo é não transgênico, todos os dois têm 1 ano de idade. Do ponto de vista da zootecnia, é uma maravilha. Aí podem me perguntar, já vou até esclarecendo, isso não está liberado no comércio, o salmão que tem aí não é transgênico, isso é uma pesquisa, isso não foi liberado ainda, mas me parece uma questão de tempo ou não? Precisaríamos o que para isso? Avaliar impacto ambiental, avaliar impacto de segurança e uma série de outros impactos. Mas eu tô, do ponto de vista mercadológico, é o peixe ideal, concorda ou não? Porque em 1 ano eu tenho aqui mais ou menos qual a concentração de proteína de peixe que eu tenho aí em 1 ano. Um tem 730, outro tem 15. Em 1 ano, a diferença é muito grande. A próxima, por favor. E aí, quer dizer, eu poderia, mas não vou fazer. Aqui até não seria nem muito enfadonho, mas eu poderia partir da Constituição Federal. A primeira lei de biossegurança é de 95, é a 8974 de 95. E a última é de 2005. Aqui está errado, é a 1105. 10 anos. Basicamente, nesses 10 anos, uma dupla de cientista ligado à indústria da biotecnologia e juristas começaram num imbróglio jurídico para poder facilitar a liberação de transgêneros no Brasil. E está aqui. Isso aqui é um pouco um cronograma legal e jurídico. Letícia fez, eu tenho até um artigo publicado com Letícia, num livro que publicamos na Fundação e que doei aqui para o evento. Eu doei uns 3 livros aqui para o evento, para a biblioteca. Mas vou pegar sempre em cima de sua fala, Dalmo.
Porque a 8974 tinha um artigo que falava assim: o poder público vai ter que estabelecer um código de ética e manipulação genética, além de criar uma comissão técnica nacional de biossegurança para analisar as questões de biossegurança mesmo. Esse código de ética e manipulação genética nunca foi criado, e quando eles fizeram a nova lei, eles tiraram isso. Poucas coisas mudaram na lei. Mudaram uma série de outras coisas, mas esse ponto sumiu da lei. Então, a parte ética nunca foi implementada, e quando da nova lei, ele sumiu. Quer dizer, não tem mais uma análise ética com relação aos transgênicos no Brasil. Aí você fala: Silvio, você está falando que os cientistas que estão na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança não são éticos. Não, eu não estou afirmando. Estou afirmando que na lei foi suprimido ter um código de ética de manipulação genética no Brasil. E aí o marco legal é 98, quando houve um parecer sobre a liberação da soja, houve uma representação do IDEC, depois teve uma decisão judicial, aí veio uma série de legislações até o governo Lula. O governo Lula é aqui. O governo Lula é 2003, né? Início do governo Lula, primeiro ano do governo Lula. Tinha uma série de questões de soja transgênica pirata, e o Fernando Henrique, 2 anos do Fernando Henrique não resolveu. A lei de biossegurança é do primeiro ano do governo Fernando Henrique. Ele passou 2 anos, e aí houve uma pirataria de soja, uma complicação nada. O Lula pegou e, para resolver, ele fez uma medida provisória autorizando o consumo da soja transgênica pirata. Não satisfeito, ele fez uma outra medida provisória autorizando o plantio da soja transgênica pirata. 2 MPs. O que não se passa, às vezes, para a comunidade científica é que a MP ela é bem clara. O agricultor, quer dizer, primeiro que era pirata, não tinha sido avaliada a segurança nem de impacto ambiental no Brasil, mas aí ele, com a caneta, ele falou que a soja era segura para consumir. Com a outra canetada, com a ajuda de quem entende de legislação, autorizou o plantio da soja. Só que teve um pontinho da medida provisória que passou despercebido. O agricultor vai arcar com o ônus de consumir, de plantar e de vender isso. Só que ele vai ter que respeitar os direitos de propriedade do detentor da tecnologia. O que ele estava dizendo com essa medida provisória do ponto de vista legal? Olha, eu estou autorizado a plantar e a vender soja transgênica, mas quem plantar e vender tem que pagar o direito de propriedade. O que acontece? A empresa que teve a soja pirateada, hoje recebe royalty da soja transgênica pirata. E isso, do ponto de vista tecnológico, é facílimo. Entrou, contrabandeou. Agora, em 3 portos do Brasil, eu vou lá, tenho tecnologia para fazer diagnóstico, misturou soja transgênica com não transgênica, a não transgênica virou transgênica, o agricultor tem que pagar royalty. Até sobre a soja pirata. Quer dizer, a tecnologia é tão, nesse ponto de vista da propriedade, ela é tão inteligente, é que piratear tênis, piratear a bolsa Louis Vuitton, a empresa perde. Agora, piratear soja, piratear qualquer semente transgênica, o detentor da tecnologia não perde. Porque ele consegue rastrear na hora que entrega na cooperativa. Ah, não, nessa soja aqui tem meu gene. Se tem meu gene, não importa se você não plantou soja transgênica. Se tem meu gene, pode calcular aí que eu quero receber o royalties. Isso está acontecendo hoje no Brasil. Então, não tem como fazer pirataria de semente transgênica. E isso foi garantido como? Na medida provisória, que a medida provisória garantiu o direito de propriedade. Alô? E aí teve outras medidas, aí depois isso veio, quando foi em 2005, criou uma nova lei de biossegurança. Essa nova lei teve 2 ações diretas de inconstitucionalidade, uma julgada, que é o uso de embriões excedentes para pesquisa com células-tronco, e aí é que Dall'Ari fala, como é que você falou?
É a pirataria, né? Contrabando. Eu queria mudar a lei de transgênicos, como a sociedade reage muito a transgênicos, eu peguei célula-tronco para fazer tratamento de doença, botei em pauta, discuti célula-tronco e embrião humano, e atrás disso eu coloquei todos os transgênicos para aprovar a lei de biossegurança. Então, e houve um ADIM, e o Supremo julgou constitucional o artigo 5º da lei de biossegurança, onde diz que em determinadas condições é permitido o uso de pesquisas com embrião obtidos de excedentes de fertilização in vitro no Brasil, que se quiser podemos discutir, mas... E vejam, esse tema não tem nada a ver com a lei de biossegurança, não é transgênico, não tem nada a ver. Embriões excedentes em clínica de reprodução assistida deveria ser matéria, no meu ponto de vista médico, de uma lei de reprodução assistida, que está parado no Congresso Nacional, mas não, eles colocaram dentro da lei de biossegurança. A outra ADIM, ela está parada no Congresso Nacional, porque ela, mais ou menos, a ADIM, ela questiona que a lei de biossegurança fere a Constituição do ponto de vista da legislação ambiental. Eu não digo que fere. A lei de biossegurança rasga toda a Constituição, todo o marco do direito ambiental brasileiro só vale para outras tecnologias. Para transgênico não vale nada. Mas não vale nada. Nenhuma norma do órgão ambiental brasileiro, que é o Ministério do Meio Ambiente, se aplica praticamente aos OGMs. Você, para fazer uma estrada, precisa de ter a legislação ambiental. Para fazer automóvel, tem que ter o selo do IBAMA. Mas transgênicos, não tem. E essa ADIM está parada lá. Teve o decreto, e depois teve, em 2005, foi uma lei. Para substituir. Quando foi em 2007, não satisfeito que a lei estava ainda meio que atrapalhando um pouco, outra medida provisória para consertar a lei, porque estava dificultando ainda a liberação dos transgênicos no Brasil. Então, isso tudo com apoio da ciência, de cientistas mesmo, ligados à indústria, ou de cientistas das mais variadas matizes, mas, lógico, tem o saber do direito para poder tornar essa ideia concreta, porque senão eu não teria. Isso aí tudo é um imbróglio jurídico enorme. Eu coloquei alguns aqui. A próxima, por favor. Estamos aí com a Lei de Biossegurança. Ela regulamenta o inciso 225 da Constituição Federal, atividades que envolvem organismos geneticamente modificados e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, dispõe sobre a política de biossegurança, revoga uma montoeira de medida provisória e depois vem o decreto. E vejam, eles pegaram embrião e células-tronco e colocaram na pauta da discussão. Mas na hora da lei, esse tema que foi o tema de mote para mudar a lei, entrou só pequenininho no artigo 5, nem aqui não está. Se não tiver uma leitura mais acurada da lei de biossegurança, nem percebe que colocaram os embriões humanos dentro da lei. É o artigo 5º. A próxima, por favor. E está lá. As células-tronco está no artigo 5º da lei. E no decreto está ali. Com um detalhe. Toda essa legislação, o órgão central da legislação é a CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A CTN-Bio ficou com os transgênicos e as células-tronco e os embriões humanos ficaram com o Ministério da Saúde. Ainda separou, olha, isso aqui nós queremos, fica aqui. Isso aqui que nós não queremos aqui, sai desse órgão do governo e fica no outro. A próxima, por favor. E aí está aí a lei. O artigo 5º permite que seja utilizado embriões inviáveis. E aí, até os erros são propositais, provavelmente, porque nós, na medicina, não conhecemos esse termo aqui. Isso aqui não existe. Em nenhuma clínica de reprodução assistida congela embrião inviável. Eu não conheço, no Brasil e no mundo, clínica de reprodução assistida, que é um lugar que o casal vai para tentar
filhos e tentar fazer reprodução assistida, eu hiperovulo a mulher e tem os embriões, uns eu implanto, os outros eu não implanto, congelo, mas eu congelo embrião viável, porque os inviáveis joga fora. Então, já colocou na lei uma coisa que não existe, estocado. E depois tem outras questões ali, mas como diz o professor, isso foi só para disfarçar. A próxima, por favor. E aí vem o ministro da Agricultura, o senhor Roberto Rodrigues. O ministro da Agricultura Roberto Rodrigues disse há pouco que a aprovação da lei de biossegurança à noite na Câmara dá ao Brasil uma lei definitiva, que regulamenta por todas as questões do estrangeiro. E acaba com a discussão. A próxima. Boa parte da comunidade científica, para um pesquisador de recursos genéticos, também fala que é a melhor coisa. A próxima. Aí, passado algum tempo, em 24 de março, antes um pouco, o Lula teve que emitir uma medida provisória, porque uma empresa de biotecnologia plantou transgênico na área de proteção ambiental do Parque Nacional do Iguaçu. E estava tudo plantado no Parque Nacional do Iguaçu de soja transgênica. E o que vai fazer? Não, tem que plantar soja transgênica na área de proteção ambiental do Parque Nacional do Iguaçu, tem que tirar tudo, não pode, que é muita soja. Medida provisória e altera. Altera o SNUC, altera a lei ambiental para permitir plantar soja em área de proteção ambiental. E como estava com muita dificuldade do quórum da CTN-Bio para aprovar os transgênicos da CTN-Bio, alterou o quórum da comissão, que estava previsto na lei. Então, uma lei de 2005, quando chegou em 2007, o sistema econômico falou, não está bom isso. Medida provisória e altera a lei. Novamente, especialistas em meio ambiente, especialistas em outras áreas, que alteraram a legislação ambiental e, aproveitando, eles alteraram o quórum também para poder abrir a aprovação de transgênicos no Brasil de uma maneira, eu diria, irresponsável, do ponto de vista científico. A próxima. A composição da CTN-Bio, que é o órgão que analisa tecnicamente, é essa, basicamente é essa. Ministério da Agricultura, Saúde, Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, MDA, que é Desenvolvimento Agrário, Defesa, Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio e Ministério das Relações Exteriores. Todos eles têm alguma interface com a biossegurança, realmente. Só chamando a atenção para o Ministério das Relações Exteriores, a Convenção da Biodiversidade, que é lei no Brasil, ela tem um único protocolo, que é o Protocolo de Biossegurança, que é um protocolo internacional sobre movimentação transfronteiriça de OGMs. Então, o Ministério das Relações Exteriores, ele pilota essa discussão a nível internacional, junto aos órgãos internacionais. A lei anterior só tinha essa comissão, e depois do parecer dessa comissão, ia para os Ministérios da Saúde, Agricultura e Meio Ambiente fazer um registro e fiscalizar. Como isso estava dando muito problema, a nova lei criou uma outra instância, a próxima. E aí são as resoluções da CTN-Bio, que eu não vou entrar, minhas transparências vão ficar aí, quem quiser pode copiar, não tem, eu vou passando rápido, a próxima. Criou uma outra instância, que foi o tal de CNBS, que é o Conselho Nacional de Biossegurança. Esse, já ligado à Casa Civil, isso foi feito, essa lei foi feita na época que o ministro-chefe da Casa Civil era o Zé Disseu. Ele colocou, isso foi coordenado pela Casa Civil na época, criou esse Conselho Nacional, aonde o que a CTN-Bio decide, na liberação comercial, se tiver algum conflito entre o órgão que registra, que é a Anvisa, e a CTN-Bio, quem vai dirimir esse conflito é esse conselho, que é só composto por ministro. Todos ali são ministros, chefiado pelo ministro-chefe da Casa Civil. Então, é bom guardarem isso, que vamos ver como que rolou do ponto de vista dos bastidores, não, do ponto de vista do Diário Oficial, do ponto de vista da lei, alguns questionamentos sobre segurança de transgênero no Brasil. A próxima. Esse CNBS tem algumas resoluções já, que é o quê? Ratificar pareceres da comissão.
ou ele avoca esse parecer da comissão, ou se a Anvisa, por exemplo, discorda do parecer da fundação, a Anvisa pode recorrer a esse conselho. E, eu vou mostrar mais no final, a Anvisa fez o primeiro recurso. Quando ela fez o segundo recurso, embasado que não tinha sido as análises científicas corretas, o CNBS mandou o parecer da Anvisa para a AGU. A AGU é uma sigla conhecida dos senhores, concordam ou não? A AGU é o maior escritório de advocacia do mundo, talvez, né? A Advocacia Geral da União. O CNBS manda para a AGU para saber esse conflito de competência entre a Anvisa e o CNBS. A AGU fala, não compete à Anvisa questionar parecer da CTN-Bio. A partir desse momento, e a lei diz que poderia fazer, mas a AGU interpretou que a Anvisa não poderia questionar o parecer técnico da CTN-Bio. E agora não está indo mais nada para o CNBS, porque a Anvisa e os ministérios não estão recorrendo. A próxima, por favor. Na rotulagem é outro escândalo. Rotular, realmente, OGMs e derivados é difícil, porque eu tenho que ter, para identificar, eu tenho que ter o DNA ou a proteína externa, diferente, do milho, diferente. Se eu tenho milho, dá para saber se o DNA é proteína diferente. Se eu tenho a planta do milho, se eu tenho milho, também dá. Mas como eu começo a purificar e não tenho mais DNA e proteína, já fica difícil eu fazer o diagnóstico em laboratório. Então, eu só posso fazer isso com um processo de informação de que esse produto é feito. Senão, não tem como no laboratório saber se o óleo de soja é transgênico. Eu não tenho óleo de soja transgênico. Eu tenho óleo feito de soja transgênica. Porque eu não posso detectar o DNA e a proteína dessa soja transgênica, ou do milho transgênico, no produto final, óleo, ou então no animal que comeu. A próxima, por favor. E aí, teve um decreto para rotular transgênicos, alimentos transgênicos no Brasil. E aí, chega a ser de chorar, do ponto de vista da informação. O sujeito vem num óleo que não tem o DNA nem a proteína. Ele pega e coloca um T, que é o que o decreto fala que tem que ter, coloca um aprovado, coloca 0 de gordura trans e fala que o produto é feito a partir de soja transgênica, coloca uma outra informação que é ingrediente de óleo de soja geneticamente modificado a partir de Agrobacterium sp, sem nenhuma lógica de tamanho e sem nenhuma informação. E isso aqui é do supermercado. Tem um decreto que regulamenta a rotulagem disso no Brasil. No governo Fernando Henrique já tinha um também, eu vou explicar a diferença de um decreto para o outro. O decreto do Fernando Henrique e o decreto do Lula. Passa. A próxima, quando deveria ter uma informação se é transgênico ou não, porque aqui eu tenho proteína de soja, e se tem proteína, eu poderia diagnosticar uma proteína transgênica. Nesse aqui, não tem nada. No óleo onde não tem proteína, tem um T. Nesse hambúrguer de proteína de soja, onde eu poderia identificar se é transgênico, não tem nada. E a indústria está fazendo o quê? Fazendo o que ela bem entende. A próxima. Isso é a mesma coisa, a próxima. E aí, vejam a associação do direito com a ciência. No governo FHC, determinava que era obrigado a rotular um percentual acima de 4% por evento de transformação. Evento de transformação é assim. Eu tenho aqui um produto, que tem vários deles. E tem um que é transgênico. Na legislação do Fernando Henrique, eu tinha que saber quanto teria de soja aqui, e calcular 4% do total de soja, do 100% de soja, e falar, esse aqui é transgênico. Seria por evento de transformação. Como na época estava no início, não tinha muitos produtos, isso ficou, ninguém rotulou. O governo Lula mudou. Agora é acima de 1%, desde diagnosticado no produto final. E aí, a princípio, o mais desavisado vai olhar assim, epa, o de cima é 4, esse é 1. Só que o do Lula não é por evento de transformação, é pelo produto final, é pela garrafinha toda.
Então, muito menos rigoroso do que o outro. É uma associação. Aí precisa entender o que é evento de transformação e o que é produto final, que são termos muito técnicos do ponto de vista da tecnologia de alimentos. Mas foi muito bem redigido. Então, o produto vai dormir transgênico, no outro dia acorda não transgênico. O diário oficial é que resolve o problema. Quem é transgênico e quem não é transgênico. É isso mesmo. Num artifício de ciência com norma. Vejam, como é que o direito, professor, como é que quem entende escrever norma está. A próxima, por favor. O decreto prevê que todo produto que tem acima de 1% desdiagnosticado teria que ter esse rótulo. Além de não ter em todos, e ficou para regulamentar o decreto, o Ministério da Justiça. O decreto é um decreto, nem ficou para regulamentar, o decreto é um decreto interministerial, feito pela Casa Civil, e não diz quem que vai implementar o decreto. Então, o que adianta eu falar que tem que colocar um rótulo, se eu não tenho alguém no executivo para falar o tamanho do rótulo? Esse rótulo aqui, num frasco de vacina, é grande demais. Mas num saco de 60 quilos é pequeno. Eu preciso de alguém falar como eu vou proceder isso tecnicamente. Tem uma tecnicalidade para colocar um rótulo. A próxima. E aí, o Sim de Rações criou um para ele também. Para preparo à base de soja sabor morango. Marca X. Isso aqui é o sindicato de ração orientando os seus associados. Aí, espécie doadora do GEM. Agrobactério SP, Streptomyces vibrio, Crujabes, não sei o que, Zéia mais. O problema é que não tem. E falta o que na rotulagem do estrangeiro? Falta governo. Porque a norma eu tenho. Não tem é quem, e não tem é quem o consumidor. O consumidor fica à mercê de uma ação do IDEC, do Greenpeace, de coletar em supermercado. A próxima, por favor. E vejam, o senhor falou aumento de agrotóxico, né? Olha como é que aumentou o consumo de glifosato no Brasil. Olha como é que ele foi aumentando. Mas como aumentou o consumo de glifosato? Lógico que aumentou o consumo de glifosato. Nós introduzimos no Brasil uma soja que resiste ao glifosato. Passa a próxima. E aí, para aprovar a soja transgênica, a Anvisa teve que alterar o residual mínimo de agrotóxicos na soja. Então, aumentou o residual mínimo. E aí vai aumentar mesmo. E está aqui. O relatório aqui, de 95, a portaria 10, o nível máximo de resíduo de glifosato no grão de soja é de 0,2 ppm. Em 24/9, apenas 5 dias antes da liberação da soja pela CTNBio, o Ministério da Saúde aumentou o limite para 20 ppm. Novamente, ciência e direito junto para legitimar. Porque se não aumentasse o resíduo, a soja transgênica não poderia ser comercializada, porque ela tem mais agrotóxico mesmo. E agora vai ter que ocorrer, sabe para quê? Para o milho. Foi liberado o milho transgênico resistente ao glifosato. O que vai ter que acontecer? Vai ter, daqui a 1 mês ou 2 meses, a Anvisa vai ter que baixar uma norma aumentando o limite de glifosato no milho. Senão, o milho está ilegal. E a coisa fica legal ou ilegal dependendo da lei e da norma. A próxima. E, aqui só para colocar um órgão da FAO, isso aqui é um resumo muito básico do que a FAO recomenda para alimentos transgênicos. Só fotografam essa imagem e a outra. A próxima, por favor. Esses testes aqui, a autoridade nacional não pede. Órgão da FAO. E a FAO não tem tanta isenção assim também, não. Mas, está aí. Isso nós estamos liberando sem esses testes recomendados internacionalmente os alimentos derivados da biotecnologia. A próxima. E aqui é o que já foi liberado. E vejam, eu estava represado a liberação depois da nova lei, depois da medida provisória que alterou o quórum, o que ocorreu? Veja as datas aí da liberação.
Foi só a medida provisória alterar o quórum, que foi, olha lá, basicamente, 2008 foi A próxima, por favor. Está aí, tudo liberado. A próxima. Vacina, pode passar. E agora, dia 17, a CTNBio aprovou uma variedade de milho, que é o chamado milho piramidado. Milho piramidado é assim, eu tenho uma semente e eu faço ela transgênico resistente a glifosato. Aí eu tenho uma outra tecnologia que é resistir a inseto. Tem uma outra que é resistir a glufosinato. Mas isso tem que ser analisado caso a caso. Esse gene no milho para resistir a glifosato. Esse no milho para resistir a glufosinato. Eu tenho teste para esse, para esse e para esse. Internacionalmente, quando eu pego mais de um evento e coloco na mesma planta, eu tenho que repetir o teste. Porque o gene foi mais de um gene colocado na planta. A norma brasileira diz que se eu aprovei esse para esse, esse para esse, esse para esse, e eu coloquei tudo dentro do mesmo, a critério da CTNBio, eu posso liberar. É como se, em genética, eu tivesse a lógica de 2 mais 2 são 4. Não pode. A inserção disso dentro do genoma não é a mesma. E internacionalmente eu não tenho essa norma. Mas eu usei uma resolução, eu vim da lei, vim do decreto. Na resolução eu já flexibilizei uma liberação. A próxima, por favor. E aqui, e vejam, já estou terminando, como a sociedade explica, como as empresas e o governo explicam para a sociedade essa questão dos transgênicos, principalmente de plantas. É assim. A empresa, quando chega com a semente transgênica no Brasil, o primeiro lugar que ela vai é no INPI. Antes de qualquer lugar, qualquer transgênico no Brasil, se quiserem saber como está o estado da arte do transgênico no Brasil, é só entrar no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que lá vai estar todos os transgênicos. Humano, animal. Então, a empresa chega para o INPI e fala assim, olha, essa semente aqui, ela tem novidade, inventividade e aplicação comercial. Eu quero patente desse processo. Porque eu não patenteio a semente, eu patenteio o processo. Aí, e se eu pegar uma outra soja, Silvio, que não é transgênica, e chegar no INPI, não posso patentear. Porque ali não tem inventividade. Então, eu esclareço, aí eu mostro um relatório enorme para o INPI falando que tem esses 3 critérios da lei sobre patente. Aí, falo que ela é diferente. Se eu falar que a semente transgênica é igual à semente natural, o INPI vai falar, não tem novidade, não tem inventividade, eu não te dou a patente. Então, eu tenho que ter um dossiê preparado por excelentes advogados, dizendo que aquilo ali é diferente. Preparado. Só que a empresa precisa ter a propriedade e depois também precisa dividir, ou então ser solidária com ela, com a questão do risco. Aí ela prepara um relatório para a CTNBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aonde para essa CTNBio ela já fala diferente. Olha, soja é tudo igual. Eu só coloquei um genzinho em 4.000 genes. Não tem diferença. A diferença é só para o agricultor que vai controlar mais a praga. Depois que o agricultor coletou, que ele vai vender, soja é tudo soja. Que soja transgênica? É um grãozinho aqui. Então, ele usa um termo chamado, criado pelo direito também, chamado equivalência substancial. Equivalência substancial é assim. É igual, mas não é. A soja tem 5.000 genes, eu coloquei um só, que é para resistir ao agrotóxico, e não tem problema, e aí ele fala que é igual. Porque se ele falar que é muito diferente, eu tenho que aumentar os meus testes. Aí eu venho o discurso do igual. Aí depois de aprovado, propriedade, e aprovado segurança, ele pega a soja dele, professor Dala, e fala assim, o senhor planta a soja, professor? Aí, pronto. Qual soja o senhor planta? Ah, soja. O senhor não quer experimentar a minha? Qual a diferença da sua soja para a minha, Silvio? A minha é transgênica. A sua o senhor planta e tem que capinar. A minha o senhor planta, joga o veneno, morre só os matos e a soja vai ficar viva. É isso que a soja faz. Ela resiste ao agrotóxico. Então, ela é diferente, Silvio? É. E está no saco de semente que ela é diferente. E eu tenho que lhe garantir
que quando o senhor plantar a sua, jogar o glifosato, vai morrer. Quando o senhor plantar a minha, jogar o glifosato, morre os outros matos todos e a soja fica viva. Porque se a soja morrer, a tecnologia não foi eficiente. Aí eu falo para você que é igual, que é diferente. Aí você plantou a semente. Só que você, do jargão do direito, você planta a semente e colhe grão, que é uma outra categoria. Aí na hora que você colher o seu grão, aí você vai vender para ele aqui, no supermercado. Querem comprar soja? Queremos. Aí eu pergunto, Dalmo, é transgênico ou não? Silvio, é tudo igual. Não precisa rotular. Faz uma maquiagem aí, não precisa rotular, que é tudo igual. Então, ainda tem, do ponto de vista do direito, você pegar a norma, o negócio começa diferente, fica igual, fica diferente, depois fica igual. Tudo seguindo a lei. Aqui, ninguém está burlando a lei aqui. Está todo mundo, segue a lei de patente, segue a lei de biossegurança, segue a lei de semente, segue a lei de rotulagem. Tem uma norma de rotular que não rotula, tem uma norma... Então, e está todo mundo dentro da lei. Não tem ninguém... Isso aqui está... Porque a lei permite que eles façam. A próxima. E aí, eu terminando a minha palestra, Dalmo, eu não... Isso aqui foi... Essa transparência já tem algum tempo, essa transparência. Eu preparando as minhas transparências e pedi a meu filho para fazer. Meu filho mexe com computador e sabe essas coisas todas. Aquelas transparências da vaquinha foi ele que fez, botou aquele genzinho. Aí eu peguei e falei para ele, eu preciso de alguma coisa que vá mostrar o quanto... E eu estava falando para ele uma vez, uma palestra que eu ouvi de um professor, de um geneticista francês, falando que a dupla hélice do DNA é a ciência com o business. Uma palestra interessantíssima. E eu falando isso para ele, ele falou assim, ué, será que a gente não transforma esse DNA? Não? Aí a gente foi, experimentou, e nós chegamos a essa síntese aí do que é a genética hoje. Em todas as áreas do conhecimento. E, sem ser apocalíptico, eu espero poder voltar em Franca num outro momento, mas acho que o direito vai demorar um pouco, porque eles conseguiram, no Congresso Nacional, arquivar um projeto de lei que estaria discutindo a regulação da nanotecnologia. Que a nanotecnologia consegue ser ainda mais assustadora do que a engenharia genética. A próxima, por favor. E eu agradeço a vocês a paciência de ver esses slides e alguma coisa talvez eu possa responder do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de laboratório, mas acho que não era o... Eu peguei um pouco, o meu discurso foi em cima um pouco da brilhante palestra de Dalmo. Obrigado.